Caraca, o que vai rolar? Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz, podcast. Qual que é o dia do podcast? O dia do podcast é... Já esqueci? Sempre esqueço isso, né, velho? Podcast domingo a sexta, podcast de domingo a sexta, ainda estamos na área de que acontece podcast. Podcast de domingo a sexta, onde o descontrole é certeiro. O descontrole é certeiro. Cara, falando em... Graças a Deus que a gente ainda tá, mas eu tive um problema sério hoje, deixa eu falar. Tive um seríssimo problema hoje, porque hoje chegou ali umas 5 horas da tarde, o que eu fiz? Acabei meus trampos de hoje, entreguei as demandas tudo, cheguei lá embaixo aqui, desci as escadas lá daqui da bolha, cheguei ali na cozinha, e aí eu encontrei o Caio, falei com o Caio assim, Caio, hoje já acabou, você está. E aí o Caio foi a pessoa responsável, isso é péssimo, o Caio foi a pessoa responsável por me dar a notícia horrível de que hoje é quinta. Meu coração com isso. Gente, quando ele falou isso, um mundo caiu. E eu tentei não passar que o mundo tinha caído pra mim, né, ali pro Caio, porque... Realmente, velho, você ser... a Andile está falando que isso realmente dói. Hoje estamos fazendo nosso primeiro teste aqui no podcast O do Som da Minha Voz, que estamos transmitindo ao vivo pela Twitch. Antes aqui eu fiquei batendo um papo com a galera. Na verdade, eu falar que eu fiquei batendo um papo com a galera... É só uma desculpa esfarrapada para eu falar que eu estava tentando entender o que é isso aqui. Porque eu não consigo entender direito as coisas de tecnologia. Eu não consigo entender direito o que acontece? Quando eu comecei com essas coisas de tecnologia ali por volta de 2008, 2004, eu falei assim, eu entendi. Eu entendi todas as coisas da tecnologia. E eu falei, já entendi tudo. Eu não tinha entendido a coisa principal da tecnologia, que ela continuava acontecendo e andando para frente, mesmo comigo já tendo entendido ela. Deu a entender? Agora eu entendi que eu não entendo absolutamente nada de tecnologia, então eu estava tentando aqui me habituar. Mas cara, estamos transmitindo aqui para 1 milhão de pessoas. Estamos transmitindo para 1 milhão de pessoas, que é a nossa audiência fiel aqui do podcast, que também está fiel lá na Twitch. A Twitch é Rockifer, igual todas as minhas redes sociais, ROKIFER. Talvez aí você pode preferir consumir esse podcast do jeito mais errado possível. É que tem um problema semântico aí, né? O podcast ele não é para ser visto. Tem um problema muito sério. Quer ver o áudio? Quantas pessoas você não usou na sua vida quando você fala assim, aí eu vi o áudio lá no WhatsApp. Você não viu o áudio? Mas aqui no podcast do Som da Minha Voz você pode ver o áudio. Meu amigo, isso só pode estar errado. Não tem chance disso funcionar. Não é assim que funciona áudio de lugar nenhum. Dá um showzinho aí pra galera que tá vendo. Volta. O Wilton tá aqui falando que já era pra eu ter entendido. Já era. Não, eu trabalho com isso. O que é péssimo pra minha profissão, pro meu Behance na internet, é péssimo eu mandar o papo de que eu não entendo o meu próprio trabalho. Mas eu posso estar falando isso só por motivos cômicos, não posso? Eu posso ser uma dessas tantas pessoas do show business que fala que está sendo sincera, mas na verdade está sendo... Parte da não sinceridade dessa pessoa é falar que está sendo sincera para que você compre mais do produto dela. Mas tem uma diferença clara entre eu e as pessoas, que é que eu estou realmente sendo sincero. É sério, gente. Paguem para ouvir o podcast. Eu sou muito sincero. Então é isso. Agora, putz, velho. Tem uma coisa tem uma coisa boa, uma coisa boa aqui pra gente começar, que é que, cara, eu vou gravar só meia hora mesmo, vou continuar com isso. Mas tem uma coisa boa aqui, que é que vocês caíram nessa, né, velho? Vocês caíram nessa. Eu não acredito que a minha audiência precisou que eu me humilhasse diante dela
para entender que eu não estava recebendo e-mail nenhum e começar a me mandar e-mail. Vocês achavam mesmo que eu estava privando vocês dos e-mails ótimos da minha audiência? Não. Mas por que vocês fizeram eu passar por isso, gente? Por que vocês fizeram esse tipo de coisa? Aí eu falei no podcast de ontem, né? Eu falei no podcast que eu não estava lendo e-mail, não era porque eu não estava gostando dos e-mails, era porque eu não estava recebendo nenhum. E por esse ato de honestidade, as pessoas que ouvem o podcast ficaram com pena aqui do piloto e mandaram e-mails, velho. Mandaram e-mails. Eu vou ler aqui os e-mails no nosso quadro, o nosso quadro que é o Radar. A gente vai aí ver o que está em volta o que está em volta aqui do nosso voo. Se você quiser se manifestar, você está dando aqui esse rasante aqui em volta, você quer manifestar que você está presente aqui, você pode mandar um e-mail para odocesom@gmail.com, que a gente vai ler o seu e-mail aqui no quadro Radar. O primeiro e-mail de hoje é o Lourenço, cara. Lourenço aí que já é um personagem aqui do podcast, porque não ganhou a camisa que ele poderia ter ganhado. E eu não dei a camisa que eu poderia ter dado, mas aparentemente o fato dele não ter recebido uma camisa que seria, na verdade, uma ofensa, né, eu dar aquela camisa tão ruim pra ele, ele tá se manifestando aqui. Ele fala, puta, vamos lançar uma musiquinha pra e-mail? A gente tem que arrumar uma música pra e-mail. Eu tenho que arrumar, você não tem que fazer nada. Vamos lá. Puta que... Ele começa o e-mail com um palavrão, já estreando aqui na Twitch já estreando aqui da Twitch da pior forma possível. Não dele, eu que vou ler, eu que vou sair prejudicado. Ele não foi avisado que isso seria lido ao vivo. Puta que me pariu, com L. Eu enviei o e-mail errado e tô fazendo de novo. Se ele não foi cancelado, ignore o último. Ele enviou 2 e-mails. É verdade, ele enviou 2 e-mails. Mas o que tava errado no outro? Eu não vou zoar o cara, né? Até porque, tipo assim, a gente tá transmitindo ao vivo, como eu estava falando aqui antes com o pessoal na Twitch, existe um problema sério na gravação aqui do podcast, que é que de vez em quando acontecem coisas que eu não posso colocar no ar. Eu não posso colocar no ar, como por exemplo, quando eu vou ler no quadro Respondendo Yahoo Respostas, tem vezes que eu leio a pergunta ali no improviso que eu não poderia ler ela de forma alguma em público. E eu falo assim, que bom que eu sou uma pessoa que grava o podcast, não que transmite ele ao vivo, que eu posso aqui manipular esse tipo de coisa. E agora, para dificultar mais ainda o trabalho, eu tô colocando aqui ao vivo e pode ser que aconteça alguma bobagem. Eu não sei se o chat gostaria que eu lesse o e-mail errado que o Lourenço mandou. Eu vou jogar na mão do povo. Eu vou jogar na mão do povo. Se o povo fala aí se quer que eu leia o e-mail errado que o Lourenço mandou. Vamos ver aqui se alguém vai se manifestar. Só mandar um sim ou não. Um sim ou não e aí a gente leu o e-mail errado. Hoje queremos... O Wilton está aqui falando, hoje queremos perguntas que você não pode ler. A Andy falando, eu gosto do caos. Vai colocar na minha mão? Cara, como nós sempre dizemos aqui... estou falando por favor. As pessoas estão clamando para que eu leia o e-mail errado. E pode ser que não seja nada. Pode ser que ele tenha errado uma vírgula, ele seja essas pessoas perfeccionistas. Ele errou uma vírgula e falou, por favor, não leia, Robert, você vai me achar burro. Eu sempre quis ser admirado por você, Robert, você vai me achar tonto. Não. Pode ser, depende muito do que você vai escrever. Mas o pessoal tá querendo e... O que estão falando aqui? Às vezes ele conjuga o verbo errado. Cara, não, eu entendo ele se preocupar com isso. Eu sou uma pessoa tão erudita, não é mesmo? Eu nunca falo aqui que eu não consigo ver filme porque eu durmo no meio e acho tudo chato, que eu não consigo ler um livro que eu não consigo... Nunca falei esse tipo de coisa aqui. Eu entendo essa preocupação dele. Mas... Tem 2 anexos. Eu tô vendo aqui agora, Wilton. Tem 2 anexos. Mas na verdade, como o lema do podcast é que o descontrole é certeiro, eu vou ler o e-mail errado, mas só depois de eu ler o e-mail certo. Então a gente vai ter uma leitura de 2 e-mails aqui no radar. Bom dia.
Aqui, Roberto... Peraí. Nossa, se esse é o certo... O que será que ele errou no outro? Vamos lá. Bom dia. Aqui, Roberto. Tô lendo com a pontuação que ele colocou. Bom dia. Aqui, Roberto. Venho trazer uma crítica ao dia sem podcast dessa semana. Ah, então é até um e-mail que se enquadra aí no quadro Como Estou Dirigindo, né? Venho trazer uma crítica ao... Que é o quadro Como Estou Dirigindo, é o quadro que você manda uma correção ou o seu xingamento. Na verdade, o quadro Como Estou Dirigindo é pra você me xingar. Manda um e-mail me xingando muito, mas muito, assim, pá, me xingando. Ah, aliás, eu tenho um update. O João, que me viu pelado no banheiro, ele não viu o meu pinto. Voltando ao e-mail. Venho trazer uma crítica ao Dia Sem Podcast dessa semana, pois, veja bem, eu preciso de podcast para ocupar e ocultar as vozes da minha cabeça. Cara, não, é importante deixar claro aqui que a ideia do podcast ou do som da minha voz é literalmente ocupar as vozes na sua cabeça. A ideia é assim, eu sei que todo mundo tem essa vozinha na cabeça que fala às vezes coisas que você não quer lidar naquele momento. A minha ideia é entrar chutando a porta e tirar esse seu alter ego na sua cabeça que só fala bobagem com você o dia inteiro e dar espaço pra ele, meter a porrada nele o tempo todo, falar para de incomodar o Lourenço, que agora quem vai incomodar o Lourenço sou eu. E quem tá ouvindo, né? Vamos continuar aqui o e-mail. Inclusive do seu podcast, que é de extrema importância, já que funciona como uma pílula diária para minha sanidade ou insanidade. Sim, cara, isso aqui é mais bem receitado que qualquer outro remédio. Isso aqui são pequenas pílulas de meia hora. Cara, isso aqui é tipo um remédio, né? Se você for parar pra pensar do jeito que eu tô falando, isso aqui é tipo um remédio. O pessoal da mesma forma que você toma um remédio pra acalmar essas vozes da sua cabeça, cara, eu sou muito melhor que o Rivotril, se você for parar pra pensar desse tipo. Eu sou muito melhor, porque o Rivotril só dá uma acalmada nessa voz. Eu chego metendo a porrada nessa voz, entendeu? Inclusive, o seu podcast que é de extrema importância, já que funciona como uma pílula diária para minha sanidade ou insanidade. Outra coisa, dica para acordar cedo. Lá vem uma dica aí pra mim. Mas se vocês quiserem pegar, aí pega. Dica para acordar cedo, levando em conta que você relata estar tendo problemas com isso. Ligue o gás da cozinha antes de dormir. Que isso, velho? Que você... Calma, mano. Ligue o gás da cozinha antes de dormir. Com isso vai ajudar você. Terá que descobrir só... Como é que é? Como isso vai ajudar você? Terá que descobrir sozinho e torcer para funcionar. Velho, mas tipo assim... Eu entendo. Eu acho que eu sei qual que é o lance. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Coach, ó, o pessoal tá... Doce som da minha voz é maior que cloroquina. Olha aí, a Andile tá mandando papo real, velho. E né, velho? Isso aqui é uma coisa que não tem nenhuma comprovação científica e o Bolsonaro deveria recomendar mesmo assim, porque o Bolsonaro recomenda cloroquina. Mas eu acho que a gente, tipo, pode ir num lance meio homeopatia, sacou? Várias pessoas estão tomando, 1 milhão de pessoas estão tomando por dia e tá funcionando. Parece que tá funcionando. Cara, mas assim, eu não entendi muito bem a do Lourenço, sacou? Eu acho que eu sei qual que é o lance. Você deixa o gás ligado da cozinha, né? E aí com o gás ligado na cozinha, você vai acordar com cheiro de gás, não é isso? Cara, mas eu acho que... Cara, eu tenho um negócio com isso, assim, por exemplo, tem gente que fala que gosta que... Ai, eu queria dormir... Eu queria morrer dormindo. Tem muita gente que fala isso, né? Eu queria morrer dormindo, morrer tranquilo e tal. Mas, velho... Eu não sei, é porque, tipo assim, ninguém fala desse papo direito, porém, velho, eu não acredito que quem morre dormindo de fato. Cara, você já teve um problema de, tipo, ter uma barata andando no seu pé à noite? É horrível. E você tá dormindo? É horrível. Você tem a barata ali andando no teu pé, e aí você sente uma cosquinha no seu pé, você acorda com uma cosquinha no seu pé, depois você vê que é uma barata, velho. Nossa, como é horroroso. Você, tipo, eu tô desabafando demais sobre alguma coisa que aconteceu comigo? Não? Tá bom? Tudo bem? Você já viu como é horroroso isso? Ela começa a andar no seu pé, dá uma cosquinha, você acorda com o susto, assim, você fala, meu Deus do céu. E aí você acorda, você vê a barata e você começa a tentar matar a barata. O jeito que você acorda porque tem uma cosquinha no seu pé é uma das piores coisas. Agora imagina o jeito que você acorda porque você está sofrendo um infarto. Imagina! Eu não quero morrer dormindo não, velho. E ainda por cima, se eu começar a ter um infarto enquanto eu estiver dormindo, eu vou acordar
tão maluco da cabeça que eu não vou depois nem ter o tempo de falar assim... Você quer me dizer mesmo? Tipo assim, você quer me dizer mesmo que se eu tiver um infarto enquanto eu estiver dormindo, eu não vou dar nenhuma acordadinha? Nenhuma acordadinha. Eu não vou, tipo, falar assim, eita, que dorzinha, e aí acaba. Eu não vou nem fazer isso. Claro que não, velho, vai ser horroroso. Eu sou contra. Sou contra. Eu não quero, velho. Eu não quero. Se Deus estiver ouvindo aí, saiba que eu não quero. Já falei que eu quero, aliás, que ele me conte no meu ouvidinho quando eu estiver morrendo. Pra eu saber exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho umas ideias. Eu tenho uma ideia que é muito boa, que é assim, ó. Eu falo assim, cara, dá uma olhada no que eu vou fazer. E aí eu caio duro no chão. Na verdade, eu queria muito morrer... Queria morrer no palco, velho. Não igual o Birdman, que o cara dá um tiro na cabeça dele. Não. Eu queria tipo assim, eu queria que tivesse uma piada que eu conto que eu morrer seria muito engraçado, sacou? E tipo assim, a galera acha que eu tô mentindo, aí como passa uns 2 minutos, eles falam, tá demorando essa piada, né? Não tá demorando. Aí depois as pessoas vão vendo e vão chegando perto e falam, mano, tá morto! E eles falam, caraca, essa foi uma das melhores piadas que eu ouvi na minha vida. Cara, eu tenho uma fixação com isso, assim. Eu acho que a minha primeira piada que eu fiz na minha vida foi... Eu lembro que eu tava numa festa de aniversário com um amigo meu e a gente tinha uma piada que tinha um brinquedo lá que tinha um buraco no chão do brinquedo, assim. Eram esses brinquedos de escalar, umas coisas assim. E aí quando você chegava lá em cima tinha um buraco que caía lá pra baixo do brinquedo, que era um saco. E a gente sempre ficava falando, nossa, imagina se a gente cai aqui, imagina se a gente cai aqui. E aí ele foi buscar uns salgadinhos, alguma coisa assim. No que ele foi buscar os salgadinhos, nossa, velho, agora que eu tô falando em voz alta, eu entendo como isso é ridículo. Tá vendo? Isso é uma coisa que eu cortaria do podcast se eu não estivesse gravando ao vivo, mas agora eu vou ter que contar isso aqui. Sintam-se agraciados com esta merda vergonhosa que vocês vão saber sobre mim. Eu falei assim, nossa, vai ser muito engraçado se quando eu voltar, quando ele voltar, o Luca voltar lá, que ele foi pegar os salgadinhos, eu tivesse caído nesse buraco. E aí eu não caí no buraco, entendeu? Tipo assim, eu fico aqui pregando que eu sou realidade e tal, mas entenda, naquela brincadeira, quando a gente tinha 8 anos de idade, eu estava já no show business. E aí eu falei assim, velho, vai ser muito doido. E aí eu falei, eu vou fingir que eu caí nesse buraco. Aí eu fingi que eu caí no buraco e eu fiquei lá posicionado numa pose engraçada. Pra ele chegar e ver, nossa, o Robert caiu no buraco, a gente ficou falando tanto de cair no buraco. e ele caiu no buraco. Aí eu falei, nossa, o Luca vai rir muito de mim, ele vai rir muito. E eu fiquei lá 1 minuto, fiquei lá 2 minutos, fiquei lá 3 minutos. E nada do Luca voltar com o salgadinho que ele tinha ido pegar pra me ver caído no buraco e dar risada. Nada do Luca voltar. Passou 4 minutos, 5, 6, eu falei assim, mano, essa piada tá durando demais, né? Será que vale a pena essa piada? Passou uns 10 minutos, eu falei assim, velho, eu não posso sair daqui, sacou? Porque vai ser... As pessoas vão ficar, velho, o Robert ficou lá embaixo desse buraco muito tempo, o que ele tava arrumando lá? E eu não ia conseguir explicar pras pessoas, tipo, não, é que eu achei que ia ser engraçado. Eu tava fazendo uma piada pro Luca. Não ia dar certo. Então eu fiquei lá, velho, por volta de uns 15 minutos nesse buraco caído lá, assim, todo, assim, ajeitadinho de um jeito engraçado. E aí o Lucas chegou. Eu ouvi o Lucas chegando, eu falei, caraca, velho, que tanto salgadinho, mas agora ele vai chegar, agora é meu momento. Aí ele olhou pra mim embaixo do buraco e falou assim, você caiu no buraco? Eu falei, cara, acabei de cair aqui, foi mal, velho, foi mal. Nossa, a gente falou tanto, né? Ele, nossa, cara, olha melhor onde você tá andando. Deu tudo errado, gente, deu tudo errado. Quarta, a vida me ensinou desde cedo que não é pra fazer isso. Eu não quero morrer no palco, mas eu também não quero morrer dormindo, porque vai ser horroroso, vai ser um pesadelo. Nossa, velho, sabe quando você ouve uma coisa fora do seu sono e essa coisa entra no seu sono? Sabe quando você ouve o carro do gás passando e aí passa um carro do gás no seu sonho e aí você tem que de alguma forma arrumar um jeito pra um carro do gás fazer sentido no seu sonho? Nunca faz, mas você tem que arrumar algum jeito disso. Imagina se você tem um infarto, velho. Que sonho horroroso. Não. Eu não quero um sono ruim. Eu não quero ter um sonho horrível porque eu morri dormindo. Eu não quero morrer dormindo porque quando eu acordar vai ser tipo... Vai ser pior do que ser acordado por uma barata. E eu não quero também morrer no palco porque eu já entendi com o Luca. Ele não riu nada da piada. Eu já entendi. Ele só ficou meio tipo... Você fez isso mesmo, Robert?
então não quero também morrer no palco. Chega. Ah, aliás, se eu puder pedir pra eu nunca morrer, é uma boa. Eu nunca quero morrer. Ah, velho, a galera fica nessa, né? Ah, não, pô, imagina nunca morrer, ser eterno, que coisa chata, coisa chata. Não, velho, não. Ah, você vai ver as pessoas que você ama partindo. Eu já vi pessoas que eu amo partindo algumas vezes. Tipo assim, eu já entendi como é que isso funciona. E, cara, depois de um tempo, você vai entender isso. Você é eterno, sabe? Depois de um tempo, você é eterno. Depois de, tipo, você ter visto 4 gerações partindo, você já vai entender. Cara, vai ter um terapeuta lá que vai te ajudar, sacou? Ah, tá, essa pessoa aqui é eterna. Vai ter uns estudos lá pra te agraciar com isso. Sei lá, velho. Eu gostaria de ser eterno, cara, porque tem coisas que eu quero muito ver, entendeu? Eu quero ver a revolução dos robôs. Eu quero estar lá. Eu fico muito triste que eu nunca vou viver isso, sabe? Eu quero ver os robôs entrando em guerra com nós. Eu quero ver o descongelamento de mamute. Eu quero ver, velho. Qual que é o problema de eu querer ver o descongelamento de mamute? E se pra eu ver um mamute sendo descongelado, precisarei eu ver todos os amores da minha vida morrendo 70 vezes? Eu estou disposto pelo mamute descongelado. Cara, uma coisa que eu tô... Desde cedo eu tenho uma fixação. A Angeli tá falando aqui, mas e se seu terapeuta for embora? Se a minha terapeuta morre, eu fico desolado. Mas aí... eu tenho certeza, tipo assim, que você vai ter algum terapeuta pra isso, entendeu? Você vai ter um terapeuta específico pra morte de terapeutas. Não tem problema, velho. Não tem problema. A sua terapeuta não foi boa pra resolver vários problemas da sua vida? Então, outro terapeuta vai resolver o problema do seu terapeuta, não resolver mais os problemas do terapeuta. Não sei. Eu penso nisso, assim. Eu penso nisso às vezes. Eu penso nisso. E, cara, se as pessoas fossem... É porque as pessoas não costumam entender isso, né? Se as pessoas fossem eternas, o lance de perder as pessoas porque elas vão morrer e tal não seria uma grande questão, sacou? Óbvio que assim, se todo mundo fosse eterno isso não seria mesmo uma questão, mas eu tô falando mais ou menos... O Wilton tá falando o e-mail, é verdade, a gente tá lendo o e-mail, pera aí. Espera, a gente vai voltar, deixa eu só finalizar esse ponto aqui, que isso aqui é importante. Se uma pessoa ou outra fossem eternas, a gente ia começar a ter representatividade de pessoas eternas, coach para pessoas eternas, pra gente lidar melhor com esse tipo de assunto. E eu tenho a dizer que eu acho que toda a audiência do meu podcast é eterna. Eu acho que nenhum de nós vai morrer. Eu acredito nisso de fato. Não tem nada no mundo que me prove que vocês são mortais. Vocês estão vivos até hoje? Eu sei lá. Se alguém aí quiser provar que eu tô errado, dê um tiro. Eu vou falar isso mesmo? Dê um tiro na cabeça de algum ouvinte do podcast O Doce Som da Minha Voz. Não precisa ser na sua, Outro, pela ciência. Tá bom? Deixa eu ligar. Pera aí, galera. Fiquem aí com a musiquinha aí, rapidinho. A bateria aqui do avião tá acabando, a gente não vai cair agora, né? Depois disso tudo. Vamos voltar pro e-mail então. Vamos lá. Outra coisa, tá, a gente já leu esse aqui, o negócio do gás. Não vou ligar o gás, velho, mas fico feliz aí dessa técnica. Agora, Lourenço, eu te pergunto, você usa a técnica de ligar o gás pra acordar? Você usa ou você só indica pros outros? Extra, vamos lá. Questão FUVEST, Química, fase 2, 2009. Qual é, na sua opinião... o cara mandou e-mail. Então, aqui a gente tava conversando antes do podcast começar. Estávamos falando aqui, tem gente que ouve o podcast pra estudar. Sacou? Eu não sabia que a gente tinha esse nicho, ouvir o Doce Som da Minha Voz pra estudar. Mas eu, aliás, queria até que, se alguém aí da audiência também faz esse tipo de coisa, eu quero saber se funciona. Porque antes de eu explorar isso, eu preciso saber. Quando vocês estudam ouvindo o podcast O Doce Som da Minha Voz, não sei como você faz isso, só pode ser um gênio se você faz isso.
Se você faz isso pra ouvir o podcast do Som da Minha Voz, enquanto estuda, você vai bem nas provas? Ou você, tipo, você fracassa nessas provas? Você vê que, tipo, nossa, eu não devia ter estudado ouvindo o podcast do Som da Minha Voz. Só pra eu saber, antes de eu explorar isso melhor e não meter a cara na porta da vida, tá bom? Mas ele mandou aqui uma questão da FUVEST, ó. Questão FUVEST Química, fase 2, 2009. Qual é, na sua opinião, o melhor bar da capital das capivaras, Juiz de Fora? Nem é, velho, nem é. É outra coisa. Juiz de Fora, que quem não sabe, é a cidade que eu nasci. Cidade muito conhecida aí no Brasil inteiro por ter elegido o presidente Bolsonaro com a facada da vitória. Tipo assim, eu quero que as pessoas... Eu quero colocar isso no mapa do Brasil, Juiz de Fora, a cidade da facada, para as pessoas entenderem que o lugar que eu vim não tratou muito bem o cara. Não tratou muito bem. Eu não sei se vocês viram. Não tratou muito bem o cara. Eu não quero que ela seja conhecida por ter elegido. Eu quero que seja conhecida por não tratou muito bem o cara. Não tratou ele com pão de ló. Não tratou ele com um aperto de mão. Não foi assim. Mas qual é, na sua opinião, o melhor bar da capital das capivaras? Juiz de Fora. Cara, realmente Juiz de Fora é a capital das capivaras? Porque eu lembro que em Juiz de Fora a gente tinha uma noite de comédia que chamava A Gente Uma Vírgula. Eu participei de uma noite de comédia que tem lá, do Lelé Papel, chamada Capivara Comedy Club. Só que assim, eu sempre fiquei meio... Depois eu conversei com um amigo meu, comediante também, o Israel Facim. E ele falou assim, cara, esse é o nome mais estúpido pra uma noite de comédia, pra um lugar você botar o nome Capivara, porque Capivara não é uma coisa que só tem em Juiz de Fora. Tem no Brasil inteiro Capivara. Eu já vi aqui em São Paulo Capivara. Aí o Vassim falou algo maravilhoso. É que nem se chamar uma noite de comédia de Bem TV Comedy Club. Tem em todo lugar! Não é uma particularidade da cidade, mas eu acho que nós fomos os que mais exploraram a capivara, porque nós temos um rio que passa no meio da cidade, que é o rio... nossa, velho, que branco. É o rio Paraibuna, que é um rio de bosta. O lance... Aliás, eu tive um negócio sério uma vez que cara, foi a primeira vez que eu vi um comediante falhando, e nem era um comediante. Teve uma excursão da escola que era pra ver o que o Rio Paraibuna fazia de bom pra cidade. E outros rios também. Então a gente foi lá numa hidrelétrica pra ver como é que funcionava lá da escola, beleza. Aí eu não lembro de nada que o cara falou. O cara que tava ensinando pra gente essas coisas. Mas quando ele foi falar do Rio Paraibuna, ele usou a seguinte descrição pra falar do rio. Ele falou assim... o Rio Paraibuna... É um rio que você tem de tudo lá, né? Tem cocô, tem sujeira, tem sofá. Eu já vi até sogra boiando lá. Ele mandou essa. E na época eu não entendi, porque eu não sabia direito o que era uma sogra, mas eu vi que os professores e as professoras riram. E ali eu fiquei assim, cara, ou ele é um gênio, né? E tá ali atraindo todos os públicos pra palestra dele, ou esse cara... Ele tem um problema sério de entender o público-alvo, porque ninguém ali riu, e eu lembro pra sempre que ele achava engraçado jogar. Ele quis desabafar para uma turma de crianças de 7 anos de idade que ele achava interessante que as pessoas jogassem sogra no rio de bosta de Juiz de Fora, que é o Rio Paraibuna. Eu só quero deixar claro que eu nunca esqueci disso. E eu só quero que as pessoas entendam o perigo que é eu gravar esse podcast ao vivo, porque pode ser que eu fale alguma coisa aqui que seja tão ruim para essa pessoa que ela vai lembrar para sempre. Ela vai lembrar para sempre dessa coisa horrível que eu falei e vai associar isso a mim. É um perigo, cara, mas é um perigo que eu pago e que eu deixo sofrer pela diversão do Brasil inteiro no podcast do Som da Minha Voz. Vamos lá. Vamos continuar a ler o e-mail aqui. Qual é a origem desse nome? O melhor bar da capital das capivaras de Juiz de Fora. Qual a origem desse nome e se isso implica na existência de um juiz de dentro? Ah, tá. Essa é uma piada comum das pessoas quando eu falo que eu vim de Juiz de Fora. Essa é uma piada que as pessoas gostam de fazer. Vamos ver o que tem uma galera falando no chat aqui.
o Bolsonaro nasceu na minha cidade. Qual dos nós dois tá pior? Cara, com certeza absoluta. Deixa eu ver. Eu não tenho certeza absoluta disso ainda. A cidade que elegeu o Bolsonaro com uma facada, ou a cidade que eu acho, cara, que Campinas e Juiz de Fora estão de mãos dadas nas portas de entradas pro inferno. Com certeza, um não funciona sem o outro da pior forma possível. Que mais? Uma criança... Deixa eu dar uma olhada aqui no e-mail. Tem essa piada comum das pessoas que ouvem que eu falo que eu moro em Juiz de Fora. Que eu morei em Juiz de Fora, né? Nasci lá. Eu acho que tem uma explicação pra esse nome. Mas eu acho, se eu não me engano, eu vou até tentar ser sério aqui pra parar de vez isso. Se eu não me engano, isso é uma coisa que deveriam ensinar nas escolas de Juiz de Fora, aliás, porque a gente não tá sendo preparado pra essa coisa que acontece muito frequentemente quando a gente sai daquele lugar, sabe? Quando a gente vai pra fora de Juiz de Fora, a gente tem que enfrentar esse problema quase que diariamente das pessoas falando isso. Eu acho que é porque tinha um juiz lá. Eu acho que tinha um juiz que era conhecido lá, a cidade é meio que era dele e tal, só que o juiz não ficava lá. Eu acredito que seja isso. Vamos pesquisar? Vamos lá. Só pra gente acabar isso aqui numa coisa que eu aprendo e que o podcast faça sentido tanto pra mim quanto pra vocês. Origem, nome, Juiz de Fora. Vamos ver. Juiz de Fora. Em 1900... Peraí. História. Ai, nossa, é muita coisa. História, vamos lá. Local onde existe Juiz de Fora, permanecer... Nome. Aqui, a versão mais conhecida de sua etimologia é que o nome seja uma referência a um juiz de fora. Não é possível que seja isso mesmo. Magistrando nomeado pela coroa portuguesa para atuar onde não havia juiz de direito. Vocês sacaram? Que cidadezinha mais lixo. Desculpa, Juiz de Fora, mas pelo nome, o nome não entrega bem. Vocês entenderam? Tinha um juiz. A cidade não tinha juiz. As pessoas cometiam crimes constantemente em Juiz de Fora. A cidade não tinha um juiz. E aí veio um juiz de fora pra cidade. E ele era a celebridade do lugar, sacou? E aí a gente ficou conhecido por isso. Mas velho, tá certo. É muito justo pra cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade que tenta ser a coisa de fora o tempo inteiro. A gente quer tanto ser o Rio de Janeiro, velho, você não tem ideia. Lá em Juiz de Fora tem um comediante conhecido chamado Guilherme Bernardes. Ele tem uma piada que ele fala que Juiz de Fora é a única cidade do Rio de Janeiro localizada fora do estado do Rio de Janeiro. E é exatamente isso. O Juiz de Fora, pra você ter uma ideia do quanto que a gente tenta ser o Rio de Janeiro... Tudo bem aqui? Pra você não ter uma ideia de quanto a gente tenta ser Rio de Janeiro, a gente... eu já tô parando o podcast daqui a pouco. A gente tem o nosso próprio Cristo. É sério. É tipo, tem um morro que chama Morro do Cristo, porque a gente colocou um Cristo lá em cima. Sacou? É esse o nível. E assim, não é um Cristo exuberante e tal. Não, a gente só queria que a gente tivesse na nossa cidade algo que tivesse o mesmo nome de alguma coisa do Rio de Janeiro. É isso. Agora ele tá perguntando aqui qual que é o melhor bar de lá. Velho, eu não era um cara que frequentava muitos bares da cidade, mas eu frequentava muito o Bartô, do São Bartolomeu, que tem lá os seus... Tem lá os seus... Lá tem umas coisas gostosas, velho. O e-mail acaba aqui porque acabou as minhas ideias. Fique com áudios aleatórios no meu celular. Então tá, vamos lá, vamos rodar um áudio aleatório aqui. Deixa eu falar com vocês, vou fumar um de boa aqui agora, contar dinheiro, não quero que ninguém me amola não, tá? O primeiro a falar aí, chupa meu bago direito. Beleza, vocês entenderam? O primeiro, eu vou chupar o bago direito. Vamos ver se tem outro aqui. Esse outro eu não consigo. Mas agora eu quero ler, velho. Eu quero ler aqui por cima qual que era o problema do outro e-mail. Bom dia, Roberto. Venho aqui criticar o dia da semana. Outra coisa, dica para acordar cedo, beleza. Eu acho que ele finalizou o outro e-mail com o Lourenço Show. Eu entendo agora o motivo exato dele ter mandado uma dessa. Será que conseguimos? Pô, a gente vai pegando jeito, tá, galera? A gente vai pegando jeito.
O pessoal no chat aqui tá em polvorosa com o e-mail do Lourenço. O pessoal tá em polvorosa. Você pode mandar o seu e-mail para odocisom@gmail.com para você ser lido aqui no radar do Odocisom da Minha Voz. Primeiro teste aí na Twitch, vocês gostaram? Pô, cara, tô tentando, a gente tá aprendendo ainda. A gente tá aprendendo aqui, pô, ao vivo é sempre uma outra pressão, né, cara? Ao vivo, ainda mais aqui no improviso, né? No palco eu já sei todos os meus problemas que eu vou enfrentar. Ao vivo eu nunca sei, mas o podcast do Som da Minha Voz, o descontrole é certeiro. Beijo, tchau, até amanhã.